Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E hoje eu quis trazer um assunto que ele é muito presente e recorrente nas minhas conversas, principalmente com minhas amigas, familiares, né, com as mulheres à minha volta. E esse é um assunto que faz parte da vida de nós mulheres, né? Mas da minha especificamente, desde que eu me entendo por gente. É um assunto presente para mim. E eu, essa semana, tive algumas reflexões sobre isso, né? Sobre a independência feminina, tipo, a minha independência quanto mulher, o meu lugar na sociedade hoje em dia. E principalmente os preços que eu sinto que eu pago diariamente por optar por ser independente, né? Por tentar ser independente e autossuficiente. E aí algumas conversas, algumas coisas essa semana, elas me trouxeram esses pensamentos que eu quero compartilhar aqui com vocês. Fora o próprio fato em si de que essa semana eu também tive que resolver algumas coisas e lidar com coisas, né? Trabalho, coisas de casa e tal, muito, muito sozinha, né? Porque eu moro só. E aí eu tô então nesse momento, inclusive, até bastante cansada, porque eu decidi fazer uma baita faxina aqui hoje. E eu parei agora há pouco. Tipo, eu parei a tempo de tomar banho, comer pra vir gravar, porque eu não queria deixar sem episódio essa semana. Mas assim, eu tô com uma dor na lombar extremamente grande. E, enfim, cansada mesmo, né? Mas eu também tenho esse podcast como um compromisso, assim como tenho outros, então eu não poderia deixar de estar aqui. Mas não liguem não, tá? Talvez eu fique só com esse jeitinho meio cansado por um tempo, mas tá tudo bem. É só porque, às vezes, um dos preços, né, de ser independente é você dar conta de tudo muito só. E, às vezes, isso é bastante pesado, né? Mas vou falar mais sobre isso durante o episódio. E também quero trazer vocês um pouquinho para minha bolha nesse episódio, porque eu convidei algumas amigas e pessoas, né, mulheres à minha volta, que eu admiro muito e que para mim são, né, em cada uma da sua forma, nos seus lugares ali, são extremamente independentes e me dão essa inspiração, sabe, em relação a também ser. E aí eu convidei elas para falar aqui com a gente hoje sobre esse tema. Cada uma me mandou uma mensagem, um áudio sobre, né, com um olhar, uma visão sobre isso. E aí eu quero trazer para vocês porque isso para mim é, como eu disse, recorrente. É uma conversa que muitas vezes a gente entra mesmo, eu com elas, né, volta e meia a gente tem essa conversa. Mas eu vou fazer esse convite para vocês, então, fazerem parte dessa minha bolha por um tempo, né, por alguns minutos aqui. E eu espero que vocês gostem também. Acho que, tipo, ouvir todas elas também vai fazer muito bem, sabe? E assim, ignorem um pouco os barulhos da Ravena, que hoje ela tá enlouquecida, não sei o que aconteceu. Ela tá pra lá e pra cá enlouquecida. Então, ignorem que ela tá passando aqui, vocês vão ouvir os barulhos dela, tá? Bom, mas beleza, vou começar falando aqui sobre os pensamentos que eu tive essa semana. Na verdade, eu tive algumas conversas que me levaram a esses pensamentos, né? Acho que um deles, que foi o primeiro, assim, que eu me recordo, foi que essa semana, pela primeira vez em muitos anos, tá? Pelo menos desde que eu me separei, eu não tinha esse olhar, eu não tive esse pensamento antes. Que foi de eu questionar a minha independência, sabe? Questionar, assim, no sentido de o quão com esta independência e essa autossuficiência toda que eu construí, o quanto isso de repente estava me tornando alguém solitário, né? E aí por vários fatores, mas vou trazer para o meu pensamento atual, que deu início na semana em que eu fiquei doente. Que aí, assim, quando você, além de independente, moro só e eu não moro tão próximo da minha família.
Então, eu de fato lidei com a semana que eu fiquei doente sozinha, assim, lidei com os dias amargos ali de você se recuperando, tendo pouca disposição para cozinhar e aí comendo mal, dormindo mal, passei noites em claro direto aqui. Então foi meio complexo, sabe? E aí isso me fez questionar, inclusive, o fato de morar só, para vocês terem uma ideia. Coisa que, como eu disse, eu não tinha questionado desde que eu me separei. Porque também foi um processo, né? Assim, a pessoa que eu sou hoje, olhando para como eu já me sinto bem, morando só, sendo realmente independente, fazendo as coisas sozinha e tal, isso foi um crescimento, né? Isso foi algo que eu fui me acostumando e adquirindo depois do divórcio, porque até então eu sempre tinha morado com alguém, eu tinha sido casada por 9 anos, então, tipo, realmente foi uma construção a pessoa que eu sou hoje em relação a este fator, assim, de morar só. Mas aí eu me vi questionando por conta de realmente ter me sentido extremamente cansada e sobrecarregada na semana que eu fiquei doente, por ter que lidar com tudo muito só. E aí, como eu falei, tem vários fatores aí também, porque eu também reconheço que não é que eu precisasse lidar literalmente sozinha com tudo. Eu poderia ter pedido ajuda e levantado a mão dezenas de vezes. Mas o que me fez questionar também foi justamente porque eu me vi questionando até mesmo onde, em que espaços, em que lugares, com que pessoas eu sentia que eu tinha essa abertura para de fato levantar a mão e pedir ajuda e pedir arrego, sabe? E aí eu me vi questionando tanto isso que, de fato, eu me vi questionando, inclusive, o fato de continuar morando sozinha. Que é como eu falei, assim, completamente inesperado pra mim, porque essa é uma coisa que eu não tinha questionado nunca. E de repente eu me vi perguntando assim, tá, e aí, se você dividir pelo menos o apartamento com alguém, será que não vai ser melhor? Porque pelo menos nessas situações você vai ter companhia e tal. E aí eu tive conversas muito profundas sobre isso com amigos essa semana, que aí também me fizeram olhar um pouquinho mais para esses lugares assim dos ônus da independência, né? Dos preços que a gente paga muitas vezes, principalmente sendo mulher, querendo ser independente, né? E aí entram os próprios julgamentos da sociedade, os lugares que a gente às vezes não se sente pertencente ou não se sente compreendida, né? Os julgamentos em si mesmo, que eu sei que tem, assim, muitos homens, principalmente, julgam muito mulheres muito independentes e alguns se assustam, alguns realmente julgam como não sendo, de repente, o padrão e a pessoa ideal para casar, então você acaba, às vezes, que entrando naquela lista das que não são para casar, que segundo os homens sempre existe, e é até bastante contraditório, porque eu já fui casada e eu já fui completamente o padrão de uma mulher para casar. Só que eu paguei caríssimo por isso, num relacionamento que me fez questionar quem eu sou, assim, e me tirou muita da minha independência. E então eu precisei, depois que eu saí dele, precisei me ver retomando esse lugar e readquirindo a minha identidade, me autoconhecendo e tudo mais. E aí agora eu me torno aparentemente alguém que não tá mais nesse formato para casar. Olha só. Eu tinha que continuar sendo submissa e um pouco mais alienada pra, quem sabe, eu conseguir um marido hoje em dia de novo, pelo visto. Mas enfim, esse é só um dos lugares que me fez pensar essa semana. Mas também mesmo de julgamentos da sociedade mesmo, assim, de que às vezes você ouve assim, tipo, nossa, lá, ela é toda empoderada, ela é dona de si, ela é independente financeiramente, e então ela é perigosa, ou ela não é domável, sei lá, né? E aí você se vê não se encaixando em várias caixinhas, vários lugares. E eu percebi, basicamente, né, o quanto isso de fato está me exigindo bastante, até mesmo numa postura de uma certa resistência, sabe? Que é você perceber, então, que você tá meio que numa contra-maré, você não tá se encaixando em nenhuma caixinha social, e então, por isso, você se vê muito num limbo um pouco desafiador e solitário, assim, de quebrar padrões, mas num sentido
desafiador de fazer isso apenas por existir e por escolher ser independente. E aí, antes de eu falar mais sobre isso, como elas me mandaram as mensagens, eu vou pegar cada uma delas, porque eu acho que cada uma acabou levando a conversa para um lado. E aí eu acho que dá pra gente também conversar bastante com o olhar de cada uma, sabe? Acho que vai ser bem legal. Então, eu vou olhar aqui pro lado que é onde está a minha tela. Eu vou começar lendo a mensagem da minha amiga maravilhosa, Juliana Ventura, que é um mulherão danado, assim, que eu admiro demais. Ela me mandou a seguinte mensagem, eu vou ler aqui pra vocês. Ser mulher independente, seja financeiramente, emocionalmente ou profissionalmente, ainda é um ato de resistência. Somos julgadas por morar sozinhas, por não querer filhos, por escolher a carreira, como se a nossa autonomia fosse uma afronta para a sociedade. Além disso, enfrentamos consequências reais do machismo. Medo de andar à noite, de viajar sozinha, de sermos vistas como alvo fácil só por estarmos desacompanhadas. A liberdade feminina é constantemente ameaçada por uma sociedade que ainda tenta nos controlar. Pagamos o preço com o cansaço de ter que provar o tempo todo que damos conta. Com o peso de sermos chamadas de frias, mandonas, egoístas, por escolhermos não tolerar mais o mínimo e, por mais desafiador que seja, precisamos seguir tentando construir essa segurança, mesmo que o mundo tente nos colocar em risco. Porque as que vieram antes continuaram, então nós precisamos continuar pelas próximas que virão. Fala-se, não é uma maravilhosa? Ela basicamente falou sobre tudo o que eu vim pensando essa semana. Ela também focou bastante aqui nos julgamentos e nos preços mesmo que a gente paga, né? A Ju, assim como eu, é uma mulher solteira de mais de 30 anos. Então, ela também passa por esse olhar de julgamento, né? Em relação às nossas escolhas, de como estamos e aquilo de repente, vai ficar pra tia ou coisas do tipo que a gente ainda ouve hoje em dia. A Ju, ela tem também um outro contexto que é da mulher preta, né? Então ela tem outros cenários. Ela até me perguntou se queria que eu entrasse um pouco mais nisso, mas vou deixar para um outro momento, em outro episódio, que eu possa aprofundar mais sobre o assunto. E aí convido ela de novo aqui. Mas ela tem, então, um outro recorte, né? Uma outra forma também de ver essa solidão da mulher. E é como ela falou, assim, a gente se sente resistindo, né? Frente aos julgamentos e ao que a sociedade espera que a gente seja. E, por mais desafiador que seja, a gente também hoje pode fazer isso e tem um espaço para isso, porque outras antes de nós cativaram esse espaço, né? Vieram aqui no matagal antes da gente, capinaram antes da gente chegar. Então, eu também muitas vezes me sinto nesse lugar de que preciso continuar resistindo, porque até às vezes quando eu tenho conversas com mulheres mais novas ou até com a minha sobrinha, com pessoas que já me disseram, já externalizaram esse olhar de muitas vezes se inspirarem também em mim, na minha história, no que eu construí ao longo dos anos, né, com tudo que aconteceu comigo. E então eu às vezes me sinto também nesse lugar muito de, cara, eu preciso continuar resistindo, de certa forma, também por elas, porque elas estão se inspirando nisso. E algumas das coisas que eu já não posso mais mudar na minha realidade, no meu passado, elas podem pelo menos usar como referência e ter como visão para de repente não repetirem os meus erros. Peraí que desligou aqui. E aí eu fico, né, eu entendo os pesos, eu também me sinto muito, muito julgada muitas vezes e não é fácil passar por toda essa, não só os julgamentos, mas também, como a Ju falou aqui, né, por toda a consequência do machismo, de você ter medo de andar sozinha, medo de andar à noite, medo de viajar sozinha. Até tava vendo, né, essa semana foi muito falado sobre a Juliana, a pobre da moça que
foi socada lá 61 vezes pelo namorado e aparentemente por ciúme, por, enfim, ataques masculinos desproporcionais. E então você se vê exposta a isso o tempo inteiro, você muitas vezes tem medo mesmo, porque você não sabe se você tá conhecendo um maluco completo que de repente vai surtar por algum motivo e socar sua cara. Então, não é um lugar fácil, em nenhum momento. Para nenhuma mulher é, independente. Mulher pode ser casada, pode ter ou não a sua independência. Mas eu digo que quando você se coloca nessa frente de, eu na verdade sou dona de mim, eu sou independente, eu tenho a minha vida, eu faço as minhas escolhas, parece que aí você, além de lidar com os julgamentos, você também é como se entrasse mais facilmente nesta zona nebulosa de permissionamento que você, talvez, na visão do homem, você dê, sabe? Que não tem nada a ver, mas a gente sabe o que acontece, né? Então, enfim, queria agradecer muito pra Ju essa mensagem, assim, já foi a primeira que me mandou, assim, e foi um início excelente pra esse assunto, é muito do que eu queria trazer mesmo aqui, e eu gosto de pensar que eu não estou só nisso, porque aí a força da resistência, ela também vem, de repente, do coletivo, né? Você resistir sozinho é muito mais cansativo do que resistir em comunidade, não é mesmo? Beijo, Ju. Obrigada pela mensagem, viu? Olha, vou passar aqui para mais uma maravilhosa que me mandou mensagem. Ela me mandou um áudio, então vou colocar aqui para vocês ouvirem. Que é a minha amiga Vanessa Mota. Um mulherão, tá? Olha, vou dizer pra vocês. Claro que eu só tenho mulherões à minha volta. Sim, claramente. Mas assim, Vanessa é um mulherão, mãe de 2, empoderadíssima, maravilhosa. E eu quero muito que vocês ouçam o áudio dela. Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem, pra vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, quão maravilhosa essa mulher é. Feminina é falar sobre quem feminina é falar sobre quem somos e de onde viemos. É tudo que cerca o ser mulher, todo o contexto de onde estamos inseridas na humanidade. Ser independente, para mim, é se reconhecer primeiro como um ser único, alguém que se empodera da sua autenticidade, alguém que pode ir e vir sem medo, que faz suas próprias escolhas de acordo com o que faz sentido para você mesma, com que está alinhado com quem é. E aqui abre um espaço que, para se conquistar este lugar dessa independência, é importante o autoconhecimento. No contexto da independência feminina, eu vejo um grande desafio, porque ainda estamos aprendendo, primeiro como mulheres, a nos reconhecer como indivíduos, sem a figura atrelada de uma outra pessoa. É ressignificar o ser mulher, quem somos, o nosso lugar no mundo, como um indivíduo. Pensar em independência feminina, onde ainda não nos sentimos seguras, é também bastante desafiador. Porque a independência, na minha percepção, ela está atrelada à confiança, à segurança, o direito de ir e vir, de falar sem medo, de ser quem você é sem o julgamento. Quando você está segura, você expande, você se torna criativa, você se sente pertencente ao ponto de manifestar a sua essência feminina. A luta pela independência feminina nos levou a nos expor mais, a sair da nossa zona de conforto e trazer um movimento para o mundo de que as mulheres também são inteligentes, também podem estar em lugares estratégicos de liderança, podem estar em qualquer lugar que se permitir e desejar estar. Que ser mulher, ser independente, está muito além dos estereótipos que foram criados até então. Ser independente não é fazer tudo sozinha, sem precisar de alguém. Isso me parece egoísta demais e utópico. Estamos aqui para viver em comunidade, socializar, aprender com outros indivíduos. Mas ser independente, na minha percepção, é se permitir ser livre, se sentir plena e autoconfiante. É poder tomar as suas próprias decisões de acordo com seus valores, seus objetivos. Quando uma mulher é dona da sua própria vida, ela está
plena de si. E nada fora disso terá o controle sobre sua vida e suas decisões. Fala, se não é maravilhosa demais? É muito maravilhosa, sério. Sim. Ela fez um textinho lindo aqui pra gente, né? Pra falar em resumo sobre o que seria a independência feminina. E aí a Van, ela traz um ponto, né, de reflexão muito importante, que é sobre a liberdade. Desculpa. A liberdade de ser independente, né? Que, assim, é um fator da independência que para todo mundo para homens, para mulheres. Mas que para mulher é algo que aparentemente a gente realmente tem que lutar por isso, sabe? Para de fato ser livre, no sentido de poder tomar as nossas decisões, de poder fazer aquilo que a gente quer fazer, de poder estar onde a gente quer estar, enfim, tudo que é falado, né, comumente aí. Mas não só isso também, assim, muitas vezes a gente de fato se conhecer também, né? Da gente saber o nosso lugar na sociedade, a gente saber o nosso lugar no mundo, o quão inteligentes somos, o quanto a gente também é capaz, estando ou não numa relação com alguém, né? Se vendo como indivíduo também. Então, tipo, tem muito mais do que você só ter espaços, e aí financeiros, econômicos, o que for. Muito além de ter espaços nesses lugares, mas principalmente de você se perceber capaz, se perceber também que você também possa ocupar espaços, que você também possa sonhar, que você também possa viajar, que você também possa realizar sonhos, sabe? Que isso também é possível pra você. Então, cara, é muito também do que eu penso, assim, tipo, do que eu vim trabalhando em mim nesses anos todos e do que eu tento também, quando eu compartilho um pouco da minha história com as pessoas, é do que eu tento trazer de olhar pra elas, pra que elas também não se percam tanto de si, ao ponto de precisarem se reencontrar, como foi o meu caso. Então eu tento também trazer esse olhar para as pessoas com quem eu compartilho hoje em dia, para que elas talvez não tenham a necessidade de se reencontrar, apenas de se conhecer, como se surpreender com algumas coisas que talvez não tenha ainda elaborado sobre si, sabe? Mas não a necessidade de, pô, eu não sei nem mais quem eu sou, então agora eu preciso me redescobrir, como foi o meu caso, né? Que é libertador também. Só que é extremamente desafiador, e pra isso você tem que primeiro se perder. E o se perder é muito doloroso, né? É muito ruim, é um lugar muito desconfortável. Por isso que eu falo no sentido de não deixar que as pessoas passem por isso também. Eu tô brincando com a Ravena aqui, gente, porque ela tá que tá, ó. Tá demais. Bom, eu vou colocar um outro áudio aqui. Esse é da minha prima, Caroline Miranda. Inclusive, Van, beijo, obrigada, viu, pelo áudio. Maravilhosa. Vou pôr o áudio aqui da minha prima, da Carol, que ela também trouxe um outro ponto de vista aqui. E eu vou engatar um no outro aqui pra vocês entenderem que os contextos, eles são bem parecidos. Peraí que a caixinha decidiu sair do lugar. Calma. Oi, Érica. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar de independência feminina, né, refletindo um pouco, né, eu estava agora há pouco para saber que especificamente eu contaria de interessante aqui, e além de pensar e ver o quanto a gente passa por fases da nossa vida, né, desde a infância, adolescência e na fase adulta, quanto a gente vai conquistando pequenas liberdades que vão somando e vão trazendo e fragmentando quem a gente é hoje, né, então... Mas eu gostaria de trazer um bem específico, que ele é a independência emocional, né? Tão importante quanto a independência financeira e também a independência física. Eu acho que a emocional ela é muito importante, principalmente quando eu trago a minha experiência mesmo. Eu sou uma mulher casada há 10 anos e para eu mesma me considerar uma pessoa independente emocionalmente, e poder admitir isso, demorou um tempo. Foram muitos exercícios internos no próprio relacionamento, muita conversa. Óbvio, não existe uma receita para isso, mas eu acho que quando você realiza que você é uma pessoa dependente emocionalmente, você consegue se ver como indivíduo, consegue entender os seus próprios gostos, entender o que eu não quero, dizer não, dizer sim, externar o que você realmente não está de acordo, e isso também
reflete em relacionamentos com amigos, com familiares. Então, você consegue olhar para você mesmo e dizer, não, é isso mesmo, é o que eu quero, é isso mesmo o que eu quero daqui para frente, né? E consegue se planejar. Então, acho que quando eu me percebi independente emocionalmente, foi quando eu olhei e falei, olha, eu quero mesmo estar nesse relacionamento, porque eu me vejo como um indivíduo que agrega nesse relacionamento e eu sei o que você, meu companheiro, pode trazer para mim e pode me ajudar a crescer, né? Então, eu me vejo como pessoa única e te vejo como pessoa única, né? Então, acho que nesse caso, lógico, a gente acaba pagando preços importantes durante essas decisões, né? Principalmente quando a gente fala não para muita coisa, é muito difícil, né? Então, mas acho que no fim ele vale a pena. Claro que eu ainda continuo sendo uma pessoa em construção, sempre serei, e pode ser que lá na frente também eu olhe eu veja hoje quem eu sou e falar, olha, fazia algumas coisas aí que talvez não estavam dando muito certo, né? Então, mas acho que isso é parte dele. A gente nunca vai estar pronto para tudo, né? O importante é a gente se olhar como um indivíduo, né? Um beijo para todo mundo e vamos embora adiante. Maravilhosa, né? Peraí que a Ravena, ela não quer parar de passar pra lá e pra cá. Se vocês ficaram assistindo o vídeo enquanto ouviam a minha prima falar, a Ravena passou aqui umas 3 vezes e ela não para. Mas, ó, queria dizer que a Dol, que é como a gente chama, né? A minha prima, Carol, ela trouxe um ponto, uma reflexão, por isso que eu quis ligar logo com o que eu tava falando antes, né? Que é sobre essa independência emocional, principalmente, né? Esse lugar de você se entender como indivíduo, no caso dela, em meio a uma relação muito longa, muito duradoura, parecida com o que eu vivi na minha relação, né? Também muito longa, muito duradoura, em que a gente realmente precisa se encontrar, precisa se afirmar, né, entender o nosso espaço, os nossos lugares ali, onde a gente ainda cabe, né, dentro deles, assim, e a gente muitas vezes tem esse desafio conosco mesmo, de encontrar esse espaço, de encontrar esse lugar, de entender como funciona, de entender que isso também é necessário, porque eu acho que a gente às vezes tem uma imagem, uma sensação que aí pode ser muito por conta, né, da sociedade ou pelo que a gente consumiu desde sempre, desde criança, pensando nos formatos aí de Felizes para Sempre, em que a gente de fato viva para uma relação, né? E aí todo o nosso universo está rodeado por aquela relação, então tudo vem dali, e aí você então tem essa dificuldade de se ver como indivíduo fora dela, né? Entender quem você é, como você é, o que você gosta, enfim. E então eu achei muito rico isso que ela trouxe, assim, de ter esse olhar, de pensar sobre isso, de certa forma conquistar isso, né? E de hoje ela poder dizer realmente que apesar de ter esta relação há muito tempo e provavelmente ter enfrentado alguns desafios em relação a se afirmar dentro dessa relação, mas que ela consegue enxergar essa independência emocional dela neste cenário e o quanto isso de fato liberta, o quanto isso de fato dá essa autonomia para ela, né, em relação a quem ela é, as escolhas dela, o que ela quer para a vida de futuro. Então, pô, achei maravilhoso. Muito, muito obrigada, Dó, pela mensagem, de verdade, pela contribuição. Pra vocês verem que a gente acaba falando dos mesmos, né, do mesmo espaço, da mesma fala, né, do mesmo lugar de fala, mas cada uma acaba tendo um olhar um pouco apurado e diferente para um determinado ponto, né, em relação à nossa independência. E aí eu tenho outras mensagens, e tenho mais 2 mensagens aqui. Eu vou ler, porque essas 2 são textinhos que as meninas me mandaram. A primeira é da minha amiga Débora Alcântara, maravilhosa demais, que ela me mandou também um textinho aqui, com um outro olhar que eu quero muito compartilhar com vocês, e eu acho que aí a gente entra num lugar que muitas de nós já estivemos ou estamos, ou né, podemos contribuir aqui juntas para falar sobre isso. Ela me mandou assim: eu sou uma mulher de 32 anos, solteira, e o que mais me intriga são as pessoas se preocupando com o meu status de relacionamento, como se ser solteira fosse algo negativo. O problema é que eles não entendem que ser solteira é uma opção minha. E o pior são os encontros que tentam me empurrar, com homens que não têm nada a ver comigo. E quando eu rejeito, então aí, e ela colocou 3 pontinhos, é quando as pessoas vão vir falar, te dar um sermão, né, de que você está sozinha por este motivo, porque você é muito
criteriosa, porque você não deveria estar, né, como se você não devesse estar escolhendo, você não é fácil de lidar, você é geniosa, você é difícil, você não tá num bom momento emocionalmente para tomar decisões, que é o famoso você é meio louca, né? Sabemos, né, amiga? Realmente. E olha que a Debbie é um pouquinho mais nova que eu, mas a gente tem essas conversas sempre, assim, porque, como ela disse também, mulher solteira. E ela também tá neste momento em que todo mundo começa a opinar sobre a sua vida amorosa, num sentido de que você precisa começar a correr contra um relógio aí, né? Então, assim, existe o seu relógio biológico ali, que você precisa começar a pensar sobre ele, portanto, você deveria começar a se preocupar sobre ter ou não um marido, porque a escolha está batendo aí à sua porta. Pode ser que você, de fato, se torne uma senhora encalhada, né? Senhora dos gatos, como é o meu caso, né? Tia e tal, porque você tá sendo muito criteriosa, ou você tá se achando demais, ou sendo difícil demais, né? E isso que ela falou também é muito real, cara, muito real. Assim, você começa a circular, às vezes, em lugares e em círculos, né, de pessoas que parecem querer te arrumar alguém o tempo inteiro, né? Que do nada brota um amigo pra te apresentar, assim, de repente. Que você não foi pra lá pra isso, você não estava esperando por isso. De repente, você tem ali alguém sendo apresentado pra você. E aí, você fica nessa, né? Se de repente dá um certo match, você até que se interessa, a pessoa é bacana, beleza, você vai lá e tenta, né? Mesmo que talvez a pessoa que veio te procurar, que estava aparentemente buscando você, de repente é a pessoa que não quer mais. Ou simplesmente não faz mais questão. Mas vamos falar sobre isso em outro episódio. Mas, às vezes, como é o que ela falou, pô, às vezes não tem nada a ver. Alguém que pra ela não tem química, não tem nada a ver. E aí você se vê recusando, mas aí você já sabe que vai vir ali um prévio julgamento de que você, de repente, não deveria ser assim tão criteriosa. Você devia ser um pouquinho mais fácil de lidar, né? E aí é foda, né? É de encher o saco você ter que ficar, primeiro, se justificando sobre as suas escolhas. E segundo, como ela disse, assim, você sente esse olhar negativo que as pessoas muitas vezes têm de, poxa, tadinha, tá solteira, tá sozinha ainda, né? Mesmo que, de repente, assim, é uma escolha dela, principalmente porque os caras que apareceram até agora ou não faziam o tipo dela, né? Não rolou, não teve match. Ou muitas vezes também o cara simplesmente, depois de um tempo, sumiu, não quis mais. E aí? Ela faz o quê? Ela implora? Né? Mas é um saco, eu entendo, amiga. Obrigada por essa contribuição sua. Eu, sabe, sei que você tá com essa conversa muito latente em si, isso tá acontecendo com frequência, mas assim, vamos resistir, que vai dar certo, tá? Seremos aí uma centelha no meio da escuridão de que vai dar certo e a gente ainda vai passar por este período. Beijo. Obrigada pela mensagem, amiga. E aí, por último, vou ler aqui, por último, mas não menos importante, vou ler aqui a mensagem da minha amiga Samara, que ela, inclusive, é ouvinte deste podcast, então eu imagino que ela esteja ouvindo. E, Sá, obrigada mesmo pela mensagem. Eu sei que você mandou super na correria, mas obrigada demais mesmo pela mensagem. Eu vou ler aqui compartilhando com todos vocês. Ser uma mulher independente financeiramente carrega vários desafios por trás dessa conquista. Ouvir certos comentários e até sentir certa dúvida sobre a sua capacidade. Também não são todos os homens que gostariam de ter uma mulher super empoderada ao seu lado. Não tão recente ouvi um CEO dizer que não casaria com uma mulher CEO, pois acredita que a mulher precisa estar presente para cuidar dos seus filhos. De fato, aparentemente, existem homens que não conseguem aturar mulheres que são independentes financeiramente e não dependem de ninguém. Aí a Sá trouxe um outro ponto aqui, né? Que é esse também. Porque a Debbie, né, ela falou anteriormente sobre, de repente, ali o fato de repente, ela recusar alguém, aí, porque não rolou e tudo mais. Mas a Debbie também é, assim como eu, assim como a Samara, financeiramente
independente, financeiramente estável. Ela tem o trabalho dela, paga as próprias contas e tal. E aí, sim, tem muitos homens que não estão prontos para sustentar esse tipo de relacionamento com uma mulher que também tenha uma posição financeira estável e que, de repente, priorize sua carreira e que também trabalhe duro para estar ali onde está, sabe? Isso muitas vezes realmente pode ser desconfortável para um homem, né? Como ela deu esse exemplo aqui desse CEO que disse que não namoraria, não casaria com uma outra CEO, né? Ou seja, um presidente de uma empresa com uma outra presidente de empresa, porque ele vê que a mulher deveria, então, ser, no caso dele, alguém que seria provedora do lar apenas. E provavelmente o fato dela também ser CEO, que aí seria exatamente o mesmo cargo ali dele, isso provavelmente deixaria ele completamente desconfortável. Porque tem homens que têm esse ego frágil, né, neste lugar, de que se eles não são financeiramente tendo mais poder aquisitivo que a mulher, isso é um ataque pessoal quase, né? É uma ofensa pessoal, assim. E eu tive essa conversa com uma pessoa recentemente até, que a gente entrou um pouco nesse assunto, e aí eu falei que, de repente, eu não vejo que seria um completo problema, caso, né, isso acontecesse realmente, né? No caso, eu sou uma pessoa com poder aquisitivo maior do que a pessoa com quem eu me relaciono. Mas também eu não tô ali pra brigar por isso. Não, a minha intenção não é, brigar pra disputar quem tem mais. Pra mim, se ele também ganhar mais ou for o provedor da casa, eu não vejo nenhum tipo de problema nisso. O ponto é que geralmente esses caras e essas pessoas que se incomodam tanto com esse fator financeiro é porque são pessoas que de fato não têm, assim, não se veem capazes de prosperar financeiramente mais do que a mulher. Por qualquer motivo que seja, por contexto social, por estudo, pelo que for, tá? E eu não tô falando em todo julgamento, estou dizendo apenas como um fato, que muitas vezes ele próprio é inseguro com a sua própria estabilidade financeira. Então, se ele é inseguro em o quão financeiramente estável ele consiga ser e onde ele consiga estar, em que cargo, em que posição ele alcance, se ele é inseguro consigo mesmo sozinho, se ele está com uma mulher que é segura da sua carreira, então que vai atrás e de repente conquista espaços maiores, isso para ele vai ser uma afronta, ele vai se sentir completamente inútil nessa relação. E aí, assim, eu acredito que não tem, um certo e errado. Acho que tem pensamentos diferentes sobre isso. Eu acho que, assim como também eu conheço mulheres que de repente não têm essa ambição de serem CEOs, por exemplo, e tá tudo bem, de repente só ganha uma graninha ali pra poder ter a sua independência no sentido de poder comprar sua própria coxinha sem pedir dinheiro pro cara, sabe? Que eu acho válido também. Mas não vejo o que teria de errado de uma mulher querer ser CEO, né? Ela pode querer. Não significa, então, que ela só vá se relacionar com homens tão bem-sucedidos quanto, milionários, riquíssimos, ou com uma parcela que também existe da sociedade, que são os homens que são encostados, né? Que não querem saber de trabalhar, e aí tem uma mulher que banca, que de repente não deve ser um grande problema. Mas, assim, só existe essas duas polaridades, na minha visão, elas só existem por conta da própria disputa e insegurança masculina em relação ao ambiente de trabalho e dinheiro e carreira, sabe? Acho que homens que já são completamente seguros disso, não necessariamente ricos, tá? Mas homens que de repente não se importam tanto assim com a vida financeira, com o status, com o que as pessoas vão dizer, com o que a sociedade vai achar, que são menos frágeis nesse ponto, de repente não vão se importar mesmo e vão olhar pra mulher e falar assim, olha só, olha o mulherão que eu tô com um mulherão desse do lado aqui, ó, empoderada, trabalho, tudo mais, dependente, top demais. Vai falar num sentido de se orgulhar daquela pessoa, de apresentá-la como um grandíssimo troféu maravilhoso. Agora, aqueles que de fato se incomodem muito com isso e tenham este lado muito frágil, não vão conseguir aturar e no máximo vão falar que é muito difícil ela,
achei que não ia dar certo, porque ia me dar muito trabalho, muito independente demais, e aí não ia rolar. E tudo bem, cada escolha uma renúncia, como eu falei no último episódio. Bom, é isso, assim, que eu queria trazer pra vocês. Obrigada de novo, Sá, pela mensagem, viu? Maravilhosa. Obrigada a todas as meninas que participaram aqui, eu achei que foi ótimo, todas as mensagens. Quis mesmo fazer um episódio um pouquinho diferente pra vocês, trazer, né, um arzinho diferente pra ele, assim, e eu acho que ficou ótimo. Tô muito contente com esse episódio, de verdade. E aí, pra encerrar, vamos encerrar com os nossos quadros novos aqui, que eu não esqueci, eles estão aqui para ser falados. Hoje acho que é um pouquinho mais resumido mesmo, porque eu não tenho não tenho grandes fatos para compartilhar, de certa forma, mas vamos aqui para o primeiro. No Entre Pensamentos de hoje, eu quero falar sobre uma música que foi a que inspirou o nome deste episódio. Quando eu tava tentando pensar que nome eu ia dar pro episódio, eu fiquei refletindo 200 mil anos e pensei nesta música, no nome desta música, que é A Dona de Mim, da Isa, que eu sempre ouço, e sempre que eu ouço, eu ouço como né, essa música, essa letra, ela fala muito comigo, e aí é como se eu de fato declarasse ela para as pessoas, para o universo, sabe? E aí, caso você não conheça, eu vou falar ela um pouco aqui, porque eu não vou tentar cantar, gente, não vou fazer isso com vocês. Não mesmo. Eu vou falar, tá? Ela começa assim. Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Eu não vou recitar ela inteira. Só essas partes já me dão, assim, tipo, um arrepio de falar, porque são muito fortes mesmo pra mim. Tem um significado, retratam um pouco das minhas lutas aí, né, nesses anos todos. E de eu poder ver que eu retomei o rumo da minha vida, assim. Então, muito também, como ela fala essa parte da fé, né, da fé, de Deus, também me pega muito, porque muito do meu processo vem aí conectado com a espiritualidade, né, com o divino, e eles têm me guiado muito para muitas das transformações que eu tenho feito. Então, tô muito, assim, muito conectada com eles, e aí essas partes da letra me pegam muito, assim, parece que de fato eu tô falando, sendo eu a pessoa que escreveu. Então, deixo aqui de dica pra vocês. Caso você não conheça, vale muito a pena. Vai lá, vai ver o clipe também, que a Isa tá maravilhosamente linda, né? Não que seja difícil, que é um mulherão, né? Vamos falar a real. E, pra encerrar, vamos para o nosso quadro do Tirei do Rascunho de hoje. Eu vou falar de uma coisa muito boba, mas fez parte do meu rascunho por meses, desde novembro, no mínimo, que foi quando eu me mudei pra cá. Pra vocês verem como eu procrastinei fazer isso e ver isso. E a minha solução foi super simples. Então acho que deu aquela sensação de que eu realmente poderia ter feito isso antes. Que é, a porta do meu banheiro aqui, ela não encostava. Ela tem o trinco e tudo mais, mas sabe quando ela não encostava, ela não chegava, não segurava. E aí, bem que essa semana, eu me dei uns 5 minutos ali, eu olhei pra ela, falei assim, cara, eu acho que ela não tá encostando direito, porque eles pintaram a porta, e aí passaram por cima da parte ali do trinco e tudo, assim, né? Então ficou muito cheio de tinta. Eu acho que ele não tá chegando, né, o trincozinho assim, tipo, ele não tá encontrando espaço, porque, tipo, o quadradinho que ele entraria tá todo cheio de tinta, de coisa. Vou macetar aqui e ver o que dá. E aí eu peguei, né, uma chave de fenda e tal, comecei a mexer, comecei a tirar, descascar a tinta.
abri um pouquinho mais, né, desse quadradinho e tal, fucei ali e tal. Eis que eu consigo encostar a minha porta agora. Olha só. Assim, ela não tranca ainda, porque aí de fato eu preciso trocar a fechadura, porque a chave não está ali, então eu não faço ideia de onde ela está. Mas antes ela nem mesmo encostava a porta. Agora eu já consegui tomar banho de porta fechada, sem a Ravena sumou lá dentro me olhando tomar banho o tempo inteiro. Muito bom, não é mesmo? Inclusive fiz um banho esses dias, um banhozinho premium, que eu acendi uma velinha. E aí assim, pra eu acender uma vela e deixar lá, porque eu acendo e deixo só a vela, é a única luz que eu tenho no banheiro. Inclusive super recomendo esse banho caso você nunca tenha feito. E só que para eu fazer isso, eu tenho que conseguir deixar tudo fechado, porque senão a Ravena sobe em cima da pia e ela já provou, porque ela já fez isso antes, que ela vai lá, de curiosa, enfia a cara na vela e da última vez ela queimou um pouquinho dos bigodinhos dela fazendo isso. Nada gato, né? Mas enfim, não sei. Ravena. E aí eu falei, bom, não vou poder fazer isso sem ter certeza de que ela não vai entrar. E aí agora que eu consegui fechar a porta, eu consegui fazer esse banho. Então eu tô muito feliz. E essa é só uma coisinha boba, tá vendo? Que de certa forma estava na minha lista o quê? Ver o que eu teria que fazer com essa porta. Não foi de fato uma decisão, uma resolução definitiva? Não, porque eu ainda preciso ver o que eu faço com a fechadura de repente. Mas se por enquanto tudo bem, ao menos eu consigo encostar a porta, já é um ganho. Então eu achei que valia a pena falar aqui com vocês, compartilhar, porque aí mais um check da lista dessa semana. Tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês, enfim, também tenham, né, refletido e possam também contribuir aqui com a gente. Coloca aqui nos comentários, conversem comigo, conversem com as meninas, respondam elas aqui também, tragam seus pontos de vista, vai ser ótimo pra gente. E mais uma vez, obrigada a todas as meninas que participaram deste episódio. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês num próximo, tá bom? Um beijo. Tchau.